Porque é aquilo, o Lula quer vender para você que você vive num mundo incrível. E a realidade que você experimenta é diferente da realidade que você vive. O Lula e toda a imprensa estão bradando aos quatro ventos o aumento da classe média, como se o Brasil tivesse novamente se tornado um grande país de classe média, o que teria tirado as pessoas da pobreza. Ou seja, o Lula conseguiu o seu grande feito de tirar as pessoas da pobreza. Só que isso é uma classe média de papel, é um engodo, é uma anedota, é um conto, uma fake news, é um programa de margarina, é um comercial de margarina. Não é verdade. E eu vou mostrar para vocês como o Lula está manipulando os números para vender uma falsa classe média para você. Dias atrás, o Lula comemorava o quê? O desemprego mínimo histórico de 6,1%. A mídia toda bateu palma. Oh, o menor índice de desemprego de todos. O Lula está consertando tudo. Que incrível! Só que tem um cara à frente do IBGE que é quem faz essa estatística. Ele se chama Márcio Pockmann. Ele é um imbecil lá de Campinas, que não entende nada de estatística. Ele, por exemplo, não considera como desempregados os 37 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Mas quem está no Bolsa Família não pode ter um emprego. O cara não trabalha, por isso ele ganha o Bolsa Família. Mas se ele ganha o Bolsa Família, o Lula não considera desempregado, porque está ganhando o auxílio do governo. Como se receber auxílio do governo sem fazer nada fosse emprego. Ou seja, ele considera que esses 37 milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família não procuram empregos. Simplesmente viraram um ofício. Qual é seu ofício? Recebedor de Bolsa Família. Aí tem esse portal inútil aqui chamado O Cafezinho, que tem, ó, efeito Lula, desemprego cai para 6% entre junho e agosto, menor da série histórica. É claro que é o menor, o Pockmann foi lá e manipulou os números, pô. Tá de brincadeira? Aí agora o Lula tá comemorando o retorno da classe média, considerando que 50,1% da população acumula uma renda superior a incríveis R$ 3.400 por mês, ou seja, o cara ganha 2 salários mínimos. A família inteira, o pai, a mulher, o filho, a filha, o cachorro, ganha incríveis R$ 3.400 por mês. Isso coloca eles na abastada classe média brasileira, que dá ali mais ou menos, assim, numa conta de padeiro, uns $550. Incrível, né? O que você faz com esse dinheiro? Imagina você, faz um exercício, você que está vendo esse vídeo. Como é que você pega um homem, uma mulher, um filho, uma filha e vive com R$ 3.400? A vida vai ser legal? A vida vai ser boa? Você se acha que é de classe média? Você vai conseguir ter um carro? Você vai conseguir comprar uma pizza uma vez por semana para comer no sábado assistindo um filme? Você vai conseguir alugar um filme no Amazon Prime? Você vai conseguir ter uma assinatura de Amazon Prime? Você vai conseguir talvez ter uma TV? Você acha que dá para pagar a conta de água, luz, telefone? Você vai ter acesso à internet? Você vai ter um celular com pelo menos 2 anos de uso? Você acha que vai dar para ter uma vida de classe média? A família inteira, não é per capita, não é por cada um, não. Todos, 3.400. Isso é o que o Lula considera a classe média. Se você conhece alguma pessoa que ganha R$ 3.400 por mês, segundo o Lula, isso é classe média. Mas segundo os dados, e pelo que diz a própria Constituição, isso não está nem o mínimo para a pessoa subsistir, porque precisaria de uma renda de 6 mil por mês. E assim, o mais incrível é que o dado da classe média, de 3.400 a 8.100, é tão bizarra essa faixa que ela não enquadra metade do rendimento da classe média do resto do mundo. Mas aqui é classe média. Segundo o Instituto Pew Research Center, lá fora o padrão deveria variar entre 1.200 e 2.400 dólares, ou seja, entre 7.200 e 14.600 reais. Muito, mas muito distante da realidade que parte de 3.400. Mas aí, a hora do povo resolveu falar a verdade. Uma renda de 3.400 reais por mês no Brasil atual é pobreza, não é classe média. Essa pessoa passa dificuldade para fechar a continha no mês. Ela fica regulando a compra da mistura. A pessoa vai ter que regular ali. Se vai ter uma carne, se vai ter um ovo de mistura, se vai servir salsicha. É complicado isso. E assim, a definição adotada pelo IBGE é diferente das tendências de consultoria. O Instituto Oficial considera a classe média no Brasil aquelas que possuem renda domiciliar per capita superior a 1.926. Numa família típica de 4 pessoas, isso significaria 7,7 mil por mês. Entraria um pouquinho mais perto daquilo. Ou seja, não bate a conta do Pockmann.
E aí eu pergunto para vocês, né? Quem são os sócios desse instituto de pesquisa aí? Gustavo Loyola, que apesar de criticar atualmente o governo Lula, tá aqui, ó. O mercado financeiro não tem nada contra a política social do Lula, disse ele outrora. E também tem o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do Sarney. E aí ele disse o seguinte, ó, Lula diz bobagens, mas é melhor que o Bolsonaro. E tem o Nathan Blanc, o vazio de ideias da economia de Lula e Bolsonaro. Ele consegue colocar os dois na mesma balança. Pô. Ou seja, eles são banqueiros que ou apoiaram o Lula ou ficavam repetindo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, o que é um completo absurdo. E aí o que me parece é que não bastou aparelhar o IBGE. Eles precisaram achar gente com bastante cara de pau para apresentar um estudo desse jeito. E assim, os dados de empregabilidade do IBGE foram espancados a tal nível para caber da propaganda eleitoral do Lula. Porque é aquilo, o Lula quer vender para você que você vive num mundo incrível. E a realidade que você experimenta é diferente da realidade que você vive. Ou seja, você está vendo a sua realidade de maneira errada. Você tem que enxergar com os olhos da propaganda do PT. Só que quando a gente para analisar os números divulgados pelo próprio governo Lula, a gente vê um horizonte sombrio. Os dados apontam pelo recuo do consumo no ano de 2025, ou seja, a economia vai piorar. E não se engana, a esquerda e o Lula nunca gostaram da classe média. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. O estudo, por exemplo, mapeou a distribuição de renda e mostra que no Nordeste se destaca maior percentual de domicílios na classe mais baixa. Inclusive, sob o governo Lula, o número das pessoas em situação de rua cresceu 25%. Só para você ter uma ideia, em dezembro de 2023, tínhamos 261 mil pessoas morando na rua. Nesse mesmo período, em 2024, o número saltou para 327 mil. E você vê isso dia a dia aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, há um desgoverno. Só que a esquerda, que fica aqui na Câmara falando pessoas em situação de rua, o lança-leite, essa conversa toda, larga as pessoas na rua porque lucra com a miséria e depois maquia os números para falar que está fazendo uma boa gestão, quando não está.